Não sei se você viu, mas tem uma pesquisa que mostra as empresas americanas que mais contrataram brasileiros. Eu acabei achando essa pesquisa por acaso, estava fazendo algumas pesquisas na internet com relação à migração profissional de carreira para outros países e acabei encontrando essa pesquisa. Ali a gente vai encontrar a idade das pessoas que saíram do país, qual era a profissão delas aqui no Brasil, qual a profissão que elas vão exercer nos Estados Unidos, qual é o salário que elas vão ganhar nos Estados Unidos, quais são as cidades que elas foram morar. E a gente tem também as profissões que elas foram exercer. Então a gente tem um panorama bem geral assim de como que está a saída, né, profissional de brasileiros para os Estados Unidos. Então se você tem em mente, em algum momento da sua vida você vai sair do Brasil, principalmente para os Estados Unidos, pode ser bem legal as informações dessa pesquisa aqui. Eu trouxe essa pesquisa para a gente analisar juntos e entender um pouquinho os insights por trás dos números. Essa pesquisa ela foi publicada por uma empresa chamada AG Immigration, que pelo que eu entendi tem sede lá na Califórnia, em Washington e também no Brasil. Eles oferecem algum tipo de serviço para você legalizar o seu visto ou para agilizar, né, você tirar o seu visto. Então vale super a pena ficar de olho nessa empresa, seguir o pessoal lá no LinkedIn. E a pesquisa que eles liberaram, ela, segundo a metodologia da pesquisa, foi realizada com os anos até 2022. Aí essa pesquisa foi liberada em setembro de 2023. Então o que a gente vai ver aqui é uma foto aí de 2021, 2022. A pesquisa começa mostrando um pouco, né, do recorde de green cards para brasileiros. Então, em 2022, foram emitidos 23.596 green cards para brasileiros. É legal olhar essa série histórica e ver como tem crescido essa liberação, né, de green cards para brasileiros. A gente tem um período aqui, por exemplo, que deu uma diminuída, né, muito provavelmente por causa da paralisação das atividades durante a pandemia. E depois a gente tem uma retomada muito forte, tá? Talvez esse não seja o crescimento real, porque eu tenho quase certeza que esse recorde é por causa de uma demanda reprimida que tinha aqui. Mas é legal ver, de maneira geral, que desde 2014, né, o número de green cards para brasileiros vem aumentando aí. E esse raio-x aqui ele é muito legal, ó. Das pessoas que foram para os Estados Unidos, né, 57 são do sexo feminino e 42 do sexo masculino. O estado civil, maioria é casado, então 75%. Então são famílias inteiras que vão tentar a vida fora do país nos Estados Unidos. 21% são solteiros e os outros desconhecidos aqui. Então, muito provavelmente, considerando que o casal seja um homem ou uma mulher, tá? De maneira geral, a gente tem mais público feminino migrando de carreira, porque talvez corresponde a essas pessoas solteiras aqui. Então, dentro do grupo de solteiros, tenha mais mulheres, por isso que ele puxa, né, a quantidade de gênero feminino aqui nesse gráfico de pizza. Temos as formas de entrada, então novas chegadas com 8%, ajuste de status 91%. Temos aqui a faixa etária, então as pessoas elas saem do país aí em torno de 25 até 44 anos, mais ou menos a idade de trabalho mesmo, né? Então onde você está exercendo a tua profissão, está, digamos assim, no auge ali da tua carreira. Então são as maiores percentuais aqui da faixa etária. Né, os estados de residência, as pessoas brasileiras então buscam muito a Flórida, aqui, né, 28%. Temos a Califórnia aqui 9%. E o MA, deixa eu ver aqui, MA é sigla americana. MA deve ser, deixa eu ver, Massachusetts. Então, aqui, né, em Massachusetts é um outro destino aí das pessoas que vão para os Estados Unidos. Então, é mais ou menos essa região aqui em cima, né? Então, essa região mais aqui no topo, à direita, que provavelmente está mais perto, né, do clima brasileiro. Então, tem mais brasileiros indo para lá, mas não, né, ficando no meio da neve, nem nada disso. Então, explica um pouquinho aqui esses estados de residência. O Green Card aqui tem os vistos EB. O EB, ele vai do 1 ao 5, tá? Então, cada visto EB corresponde a um tipo de profissional que vai receber o visto. Então, por exemplo, o EB1, ele é um visto para pessoas especiais. Então, se você é um pesquisador, cientista, você é um ator, por exemplo, você pode buscar o visto EB1. O visto EB2, se eu não me engano, é se você tem uma profissão relevante, ou uma profissão que eles precisam muito porque está em deficiência, né? Então, você tem lá analistas de dados, pessoas de tecnologia, cientistas de dados, você tem médicos, você tem também dentistas.
Então são trabalhos assim que estão em falta nos Estados Unidos, porque talvez os americanos tenham muita demanda ou eles não queiram fazer esse tipo de serviço, tá? Então EB1 é o visto mais procurado aqui, que é esse visto para você ir para lá. Tem o visto EB3 também, que, se eu não me engano, é para você fazer um empreendimento lá. Então tem do 1 ao 5, tem várias categorias que você pode se encaixar, tá? Você pode dar uma olhada lá no AGEA Immigration, que foi de lá que eu li essa notícia, tá bom? Eu também não sabia o que eram esses vistos EB aqui. Depois tem um pouquinho dos resultados, né? Então aqui as empresas americanas que mais contratam brasileiros, ou que mais contrataram, né, em 2022, foram 613 empresas que fizeram 865 contratações. E aqui é bastante curioso, porque se você pesquisar dessa primeira empresa aqui que mais contratou até essa empresa aqui, por exemplo, de serviços, todas elas são empresas ou restaurantes, né, ou empresas que fazem serviços de conserto de casas ou alguma coisa assim. Então é mais esse trabalho manual, desde você trabalhar em restaurantes como garçom, cozinheiro, por exemplo, né, até você trabalhar em jardinagem, construção civil e assim por diante. E depois aqui para baixo aí a gente tem empresas de tecnologias, como por exemplo a Red Hat, né, que é um tipo de distribuição Linux que pegou a parte open source, construiu uma empresa em torno e hoje vende servidores, principalmente para banco, tá? Porque o Red Hat ele é uma distribuição Linux que é conhecida no mercado por ter segurança, tá bom? Tem a Nash Organization aqui, Arkansas Early Learning, que provavelmente é escolas, né? Então são empresas de educação. Aqui o Carey Dental, em Washington, que talvez deve ser também para dentistas e assim por diante, tá? Depois vem Apple, JP Morgan, Amazon e assim por diante. São empresas de tecnologias, né? Então, a maioria dos brasileiros vai para os Estados Unidos para trabalhar como garçom, trabalhar em restaurantes como cozinheiro, fazer jardinagem e assim por diante. Depois dos estados para quais esses brasileiros são contratados, a gente viu ali uma prévia, mas as 5 primeiras é a Flórida, Washington, Massachusetts, Nova York e Texas. Aqui pode ser pelo clima, né, ou também pela abertura do estado em receber imigrantes. Então, eu já morei nos Estados Unidos, eu morei em Kansas City, né, ali perto do Mississippi, aqui perto de Arkansas. E nesses lugares neva, né? De outubro até final de fevereiro é pura neve. E aí fica de noite, 4 horas da tarde já está escuro. Então, é um processo de adaptação muito difícil para nós brasileiros que nascemos num país tropical, onde é calor praticamente o ano todo, tá? Então, os brasileiros buscam aí uma certa comodidade, uma certa similaridade de clima, tá? As cidades para as quais os brasileiros são contratados. Então, Nova York, né? Em Nova York mesmo, Orlando, na Flórida, St. Augustine, na Flórida, Miami, na Flórida, Boca Raton, na Flórida, né? Houston, aqui no Texas, e assim por diante. Então, são as cidades que estão dentro daqueles estados que a gente acabou de ver. E outra informação muito legal aqui são os cargos ocupados pelos brasileiros nos Estados Unidos, tá? Então foram 150 cargos e o recorte feito aqui a partir do código SOC, ou SOC, né, informado pelas empresas na certificação laboral. Então, se você olhar, ó, nós tivemos muito cargos de babá, né, camareiras, diarista, limpadores no geral, secretários, assistentes administrativos, né, desenvolvedores e programadores. Tem aqui na 1, 2, 3, na 4ª posição. Depois temos balconistas de fast food, né, atendente de serviços alimentícios, jardineiros, e aí a gente vem aqui os engenheiros mecânicos. Depois tem os lavadores de prato, ocupações computacionais, e aí vem também os engenheiros, né? Então, é legal notar que a grande maioria ainda vai para os Estados Unidos para tentar a vida como garçom, como jardineiro. Mas a segunda leva, digamos assim, né, o pessoal do meio ali já vai com uma profissão para trabalhar fora. Então, são pessoas formadas em engenharia, pessoas que exercem profissões de tecnologia aqui no país. Essas pessoas elas já vão provavelmente trabalhar nessas mesmas profissões, só que nos Estados Unidos. Os ramos das empresas que mais contratam os brasileiros também é legal. Ó. Lares privados, então provavelmente aí as pessoas que trabalham como empregados, né, como jardineiros, restaurantes e cafeterias, né, serviços de zeladoria, paisagismo, e aí tem as pessoas que vão trabalhar em faculdades. Isso aqui é bem legal, tá? Aí depois tem bancos de investimento, né, bancos de negociação, mercado imobiliário e assim por diante.
Tá? Nível educacional. Então, se você olhar, 297, que é a maioria das pessoas, elas não têm nenhum nível educacional, ou seja, ela não tem uma formação, uma profissão. Por isso que elas vão, muitas vezes, trabalhar num trabalho, né, num serviço que não tem exigência de uma formação superior ou de você ter habilidades numa certa profissão. E depois a gente vem aqui o pessoal do bacharelado. O bacharelado é quem tem ensino superior completo. E aí essa pessoa é um engenheiro, essa pessoa é um cientista da computação. Então são essas bacharelados, né? Essas profissões do ensino superior que tem esse segundo grande grupo de pessoas que migram para os Estados Unidos e continuam exercendo a mesma profissão que tinham aqui no país. Depois a gente vem, por exemplo, ensino médio, mestrado, doutorado. Você vê que quanto maior o nível de instrução, né, menor é o número de pessoas que migram para os Estados Unidos, né? Isso aqui é bem interessante, tá? A graduação mais comum dos brasileiros do ensino superior. A gente tem aqui administração, engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciência da computação, economia, propaganda e marketing, engenharia da computação. Então, você vê aqui que os primeiros, tirando a parte de administração, o resto é engenharia, né? Engenharia e ciência da computação, que são áreas da tecnologia, né? A engenharia não é da tecnologia, mas as habilidades que você aprende na engenharia, você pode atuar com a área de tecnologia. Então, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista de formação, mas eu trabalho com ciência de dados há mais de 8 anos. Então, tudo que eu aprendi na engenharia elétrica, uma parte disso eu consegui converter para trabalhar com dados, né? A gente chama isso de habilidades híbridas. Então, você pode usar as habilidades que você tem em uma outra profissão, porque são muito parecidas, tá? E o resto aqui, engenharia, economia, assim por diante. As universidades que as pessoas se formaram. Então, a gente tem aqui a USP, né, que é uma universidade pública, que foi onde eu me formei, mas a gente tem muitas pessoas que formaram em universidades privadas, como, por exemplo, a Unip, Mackenzie, a FGV, a FEI e assim por diante. Maiores salários. Então, você tem aqui o cardiologista, né, professor assistente, diretor médico, o CFO, o COO. O CFO é o gerente de finanças e o COO é o gerente de operação. Aqui a gente tem o salário dessas pessoas, tá? Em reais e em dólares. Tem que lembrar de fazer uma conversão aqui para mês, porque os americanos contam salários anuais. É só aqui no Brasil que a gente fala de salário mensal, tá? Então as pessoas falam quanto que você ganha por ano e não quanto você ganha por mês. Tem um pouco aqui das formações. Você vê que nas primeiras colocações são médicos, depois são economistas, administração, né? E depois você vem aqui a pessoal da engenharia. Então, o pessoal da engenharia sempre está ali naquele bolo que também migra para os Estados Unidos nas suas próprias profissões e mantém um salário bem legal. A distribuição salarial aqui, a maioria fica entre 150 mil e 300 mil dólares, né? Se você dividir por 12 aqui, você vê mais ou menos o salário que eles recebem por mês, né? Você tem uma minoria aqui que recebe aí mais de $1 milhão, $1 milhão anuais, tá? Seria por ano. Temos aqui os tipos de visto, tá? Então depois você pode olhar lá no site da empresa os tipos de visto, tá? Então são os vistos aí mais gerados para os brasileiros. As nacionalidades, né, mais contratadas para os Estados Unidos, isso aqui é muito legal esse dado também. Você tem a Índia, né? Você tem a China, México, Filipinas, Canadá, Coreia do Sul e Brasil. Então, o Brasil está nos top 10 aqui, países que vão para os Estados Unidos. Eu acho que seria mais justo se a gente dividisse pelo tamanho da população, né? Para saber quantos por cento de pessoas que saem do seu país e vão para os Estados Unidos. Porque, obviamente, a Índia vai ser maior, né? Ela tem... Então, eu acho que é quase 1 bilhão de pessoas lá, não é? Ou é na China que tem? Eu sei que a Índia e a China são os países mais populosos. Então, obviamente, você tem muito mais pessoas, né, querendo sair do Brasil. Do Brasil não, do seu país para ir para os Estados Unidos. Então, obviamente, você tem um valor maior. A quantidade aqui é para a gente ter uma ideia de volume, mas seria mais justo fazer uma comparação percentual, porque aí a gente normaliza cada país pela sua população. Então, é legal fazer depois essa análise para saber a percentual aqui de pessoas que deixam o seu país. E aí, por último, tem uma comparação aqui de 2021 e 2022. Então, as empresas que contrataram em 2021, 2022 e as empresas que contrataram em 2021. E eu achei muito legal essa comparação. Porque quando você olha aqui, as empresas que mais contrataram são empresas do ramo alimentício para as pessoas trabalharem como garçom, né, como cozinheiro ou serviços gerais. Só que quando você olha para 2021, que foi o ano anterior, você já consegue olhar muito mais aqui empresas de tecnologia. Então você olha aqui, né, Microsoft,
né? Você olha essa Orion Travel Technologies e depois a Google também. Então é muito legal você ver um pouco essa mudança, né? 2021, meio de pandemia, onde as empresas precisavam contratar muitas pessoas para poder se digitalizar, que foi o maior boom que a gente teve de contratações da área de tecnologia. E aí, quando as coisas agora elas se assentaram, a gente volta mais ou menos no padrão, né, de pessoas que saem do Brasil para trabalhar em trabalhos, né, de restaurante ou trabalhos domésticos, mas fica um pouco esse legado, né, de pessoas da área de tecnologia conseguindo trabalhar fora do país. Então, eu achei muito legal que dá para olhar muito por isso aqui, ó. Quando você olha em 2021, né, o cargo que mais levou pessoas para os Estados Unidos foram desenvolvedores e programadores, muito mais do que empacotadores, estoquistas, né, balconistas. Quando você olha para o ano passado, aí você já olha mais babá, camareiras, secretários, depois vem os desenvolvedores e programadores. Então aqui depois tem a metodologia, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você entender como foi feito essa análise, mas é muito importante a gente ter uma noção geral do que o mercado americano ou o país Estados Unidos ele exige de nós brasileiros, quem são as pessoas que estão indo para lá, quanto eles estão ganhando, para que cidades eles estão indo.